por enquanto não tem nada errado, digamos assim, tá? Tá bem tranquilo. E eu comecei a gravar, mas não compartilhei material com você, né? É bom estar ao vivo, porque às vezes eu faço isso que eu fiz, de não compartilhar, eu gravo a aula inteira e eu vou ver e só tem eu falando, não tem o que eu compartilhei. Aí eu tenho que gravar tudo de novo. Muito louca. É maravilhoso quando tem alguém para pra eu ter essa noção de que a tela tá esquisita. Vamos lá. Então, né? Esse material do Estado, como eu estava dizendo, ele tá bem bonitinho, assim, né? Tem algumas coisinhas que eu vou dar aqui de pré-requisito, que eu acho mais importante para entender o conteúdo do que está no meu material. Eu acho mais importante do que propriamente dito o conteúdo seguinte. Aí essa partezinha aqui. E depois eu entro no material do Estado direto. O que eu trouxe da primeira parte foram mais exemplos do mesmo. Não tem nada de muito diferente. São os conceitos de ângulos complementares e suplementares. De complementares a gente nem vai usar, mas é como a gente. Eles são conteúdos afins, eu trouxe aqui, né? Se você tiver dois ângulos, igual eu tenho aqui, 40 e 50, que a soma das suas medidas dá 90, a gente diz que eles são complementares. E aqui ele inverteu, né? Pegou esse 40, deu uma giradinha, botou aqui do lado do ângulo de 50, né? E eles vão formar esse ângulo aqui, que é tipo um quadradinho, que normalmente ele é um quadradinho, ele é dado assim, ó, um quadradinho com um pontinho no meio. Deixa eu fazer um pontinho aqui. Se você vê um quadradinho com um pontinho, esse ângulo aqui, ele é o ângulo de 90 graus, tá? Essa representação aqui é a representação de um ângulo de 90 graus, que também é chamado de ângulo reto. E aí, se a soma for 90, se der esse Lzinho, que é o ângulo reto, ele é chamado de complementar. Eles vão ser ângulos suplementares, tem esse nomezinho de suplementar, se a soma das medidas for 180. Então, aqui foi dado um ângulo de 30, um ângulo de 150, 30 mais 150 dá 180. Ele pegou esse ângulo de 30, deu uma rebatida, né, para o outro lado, como se fosse um espelho, espelhou, juntou aqui do 150 e deu esse ângulo aqui, que é formado por uma linha, né, retinha, que é o ângulo de 180 graus, então, também chamado de ângulo raso. Se você ouvir essa expressão, ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Meia volta, ângulo raso, 180 graus é tudo a mesma coisa, e ângulo reto e de 90 graus é tudo a mesma coisa, tá? Esses são os dois conceitos iniciais que são importantes para a gente, porque isso vai aparecer muito. E aí vem o último conceitinho, antes da gente entrar na apostila para a gente ver os exercícios, né? Seria os ângulos opostos pelo vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice, ele é congruente. Congruente significa que ele tem a mesma medida. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse ângulo aqui, tá vendo? Que eu peguei ele aqui bem no meio. Se eu pego ele e giro, e eu fizer isso aqui, ó, ele bate exatamente igualzinho, tá vendo? Porque ele é formado pelas mesmas retas que estão se cortando. Então, eles têm exatamente a mesma medida. Esse ângulo aqui, azulzinho, que eu vou pintar aqui, ele vai ter a mesma medida. Esse aqui é azulzinho. Vai ter a mesma medida desse azulzinho. E esse aqui, que eu vou pintar de vermelhinho, que tá grandão aqui, que é oposto por esse vértice aqui, vai ter a mesma medida desse vermelhão aqui.
Então, se ele te der um ângulo, por exemplo, aqui, valendo 30 graus, esse aqui mede 30 graus, e esses dois aqui, como estão em linha reta, um vermelho com um azul, eles são ângulos suplementares. Então, a soma deles tem que dar 180, logo esse ângulo aqui mediria 150, e esse aqui de baixo também ia medir 150, porque eles são opostos pelo vértice. Então, ângulos suplementares aparecem o tempo todo no conteúdo de hoje, e opostos pelo vértice também aparecem demais no conteúdo de hoje. Aí, lá no material do Estado, ele dá outros conceitos também, que a gente vai ver aqui. É o conceito de reta paralela, que é quando não tem inclinação entre si, e aí ele define isso aí como sendo duas ou mais retas em que essa distância aqui entre elas, ela vai sempre ser sempre a mesma, ó. Eu vou movimentar essa reta aqui, ó, tá vendo? Agora eu abaixei, mas ó, a distância entre duas retas paralelas, se a minha mão não se mexesse, se eu conseguisse, né, ficar certinho, ó, tá vendo? A distância é a mesma. Então, a distância não se altera entre duas retas paralelas. E elas nunca vão se cruzar por causa disso, porque a distância vai ser sempre a mesma, que está aqui nesse conceito aqui, ó, mesma distância. Então, ele definiu duas retas paralelas, aí ele deu essa notação aqui, que é muito importante, que quando você tiver R, duas barrinhas e S, significa que R é paralela à reta S. Exatamente isso que está escrito aqui. Tá? Então, ele pode botar por extenso que R é paralela a S, ou ele pode dar R, duas barrinhas e S, indicando que elas são paralelas. E aí, o nosso conteúdo hoje tem a ver com as retas paralelas, por isso que ele definiu as retas paralelas. E aí, ele também definiu as retas transversais. E, no caso aqui, a transversal é essa reta aqui T, que é a que está cortando essas duas retas paralelas, tá? Uma única reta transversal cortando duas paralelas. É exatamente isso que a gente vai ver hoje. O que acontece com os ângulos quando eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal? E aí eu vou colocar aqui os ângulos já, e primeiro eu vou fazer um exemplo numérico aqui que eu vou inventar, e depois eu vou fazer o exemplo, vou explicar ponto a ponto, reforçando o que a gente viu nesse exemplo numérico. Então, o que a gente tem, né? Se eu tenho aqui duas paralelas cortadas por uma transversal que formam todos esses ângulos, A, B, C, D, E, F, G, H. Tá vendo? E aí eles têm alguma relação entre eles. Qual seria essa? Bem, a primeira delas é o seguinte: se você conseguisse, né, pegar aqui, ó, essa reta e andar em cima dessa daqui, ó, como elas são paralelas, elas iam cair uma em cima da outra, tá vendo? Ficaria exatamente aqui uma em cima da outra. Tem exatamente o mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui, para começar, né, eu posso dizer que esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho, ele é exatamente igual a esse ângulo aqui. Por exemplo, como o C é oposto pelo vértice A, esse ângulo aqui que eu estou pintando de vermelho, ele é exatamente igual a esse ângulo aqui. Porque eu estou correspondendo, né? Vou corresponder esse aqui por ser oposto pelo vértice e esse aqui pela correspondência de C com G. E aí todos esses ângulos vermelhos são iguais. E aí eu tenho, pintando aqui de azul, esse ângulozinho aqui. Esse ângulo aqui, quando eu bater uma reta na outra, ele vai ser exatamente igual a esse. E por eles serem opostos pelo vértice, esse ângulo aqui também vai ser de azul, vai ter a mesma medida. E esse aqui também vai ter a mesma medida desse, né? Porque eles também são opostos pelo vértice aqui. Então, todos os vermelhos são iguais entre si, todos os azuis são iguais entre si. E um ângulo, que eu vou chamar aqui, vou botar alfa e beta, que são duas notações de ângulo, tá? Vou chamar o vermelhinho de alfa. E qualquer ângulo vermelho com um ângulo azul sempre vai dar
180 graus. Sempre, sempre, sempre. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui, por exemplo, medisse 140, esse aqui também ia medir 140, esse aqui ia medir 140, esse aqui mediria 140. Não, esse não, claro que não. Fui na empolgação. Esse aqui de baixo, 140. Certo? Todos esses ângulos em vermelho seriam 140. E quanto é que ia medir isso aqui, o ângulo D, por exemplo? O ângulo D, isso aqui é um ângulo de meia volta, 180. Então, a soma deles ia dar 180. Esse ângulo aqui ia medir 40, porque 140 mais 40 dá 180. Isso significa que esse aqui também ia medir 40, esse aqui também ia medir 40, esse aqui também ia medir 40, enfim, né? Então, com um ângulo em uma reta, quando eu tenho duas retas paralelas e uma transversal, eu dando um ângulo, eu acho todos os 8 ângulos que compõem essa figura. Isso sem dar nome aos bois, pela característica ali daqueles ângulos, tá? Ser suplementar, oposto pelo vértice, e por essa visibilidade aí das retas paralelas, dos ângulos baterem um em cima do outro e serem correspondentes. E aí, para resolver a maioria dos problemas que você tem de retas paralelas cortadas por uma transversal, você não precisa decorar determinados nomes que esses ângulos têm, como, por exemplo, aqui, ângulos correspondentes, que eu vou explicar já o que é. Não precisa ficar decorando esse nome. Você vai decorar esse nome. Vou criar 2 probleminhas assim aleatórios aqui mesmo, para você entender que, mas é muito específico de concurso. Quem vai fazer concurso, às vezes eles cobram bastante essa parte mais teórica. Na prática, sim, da sala de aula não tem tanto, não é tão interessante, tá? Para a gente ficar decorando esses nomes. O que são ângulos correspondentes? São aqueles que eu fiz o movimento das retas, batiam em cima da outra e eles caíram em cima da outra. Então, aqui, por exemplo, ó, o A, ele cai em cima do E. Quando eu jogar aqui uma reta em cima da outra. O E, isso aqui foi sem querer. O F, o B, né? No caso, quando eu subi o B, ele caiu em cima do F. O C, quando eu subi a reta, ele caiu em cima do G. O D, quando eu subi a reta, ele caiu em cima do H. Então, quando eu suspendo a reta, né, ao longo dessa transversal e os ângulos caem um em cima do outro, eles se correspondem. Por isso que dá o nome de ângulos correspondentes. E o que vai acontecer com as suas medidas? Eles vão ser iguais. A gente viu lá, né? 140, 140, 40, 40, 140, 140, 40 e 40. A gente viu numericamente que isso acontece, tá? Mesmo sabendo que o nome dele é ângulo correspondente. Aí vem os ângulos alternos externos. Com esse nomezinho aqui. O que são ângulos alternos externos? Aí eu vou criar aqui um probleminha. Depois que eu explicar. Alternos externos. Como o nome diz, ele alterna, não está no mesmo lado da reta transversal, está do lado alternado da reta transversal, externo em relação às retas paralelas. Então, esse ângulo aqui está do lado de fora da reta paralela, e esse ângulo aqui está do lado de fora da reta paralela. Esse aqui e um de cada lado, né? Em relação à transversal. Aqui, em relação da transversal, o E está do outro lado do C, não está do mesmo lado, e eles estão do lado de fora das retas paralelas, por isso que eles ganham esses nomes alternos externos. É claro que o F e o D têm a mesma medida, e o E e o C também têm a mesma medida. E aí, se fosse, por exemplo, uma questão de concurso, ele poderia colocar assim, sejam, por exemplo, né? Sejam 2 ângulos, sem dar a reta, né? Sejam 2 ângulos alternos externos cujas medidas são 2x menos 60
igual a x mais 40. Qual o valor desses ângulos? Deixa eu ver se foi uma pergunta, se foi alguém que entrou, que eu ouvi um barulhinho. Boa noite, Emily. Tô ainda bem no comecinho. Já até botei igual, ó, Luca. Deixa eu apagar isso aqui. Cujos ângulos são 2x menos 60 e x mais 40 e x mais 40. Qual o valor desses ângulos? Bem, mesmo que eu não soubesse lá, decorasse o nome, eu poderia traçar lá duas retinhas paralelas, fazer uma transversal assim. Aí eu vou pensar alterno e externo. Bem, tá alternando, tá do lado de fora. Então, eu poderia colocar assim, aqui do lado de fora, alternando do lado de fora. O que vai acontecer com eles? Até esteticamente olhando, né? Eles são iguais, que só tem essas duas possibilidades. Ou eles são iguais ou somam 180. E aí você ia escrever 2x menos 60 seria igual a x mais 40. E aí ia resolver a equação. 60 vem para cá e o x vem para cá. Aí eu ficaria com 2x menos x igual. O 60, quando vai para o outro lado, vai positivo. 60 mais 40. 2x menos x, x. 60 mais 40, 100. O x seria 40. O x seria 100. Aí 100 mais 40 daria 140. Se você fizesse essa conta aqui, também teria que achar 140. 2 vezes 100 daria 200. 200 menos 60 dá quanto? 140. Porque os ângulos têm que ser iguais, né? Eles são congruentes, mesma medida. Então, ele poderia não dar a figura, dar um texto, e aí você teria que se atentar o que são ângulos alternos e externos. Só nesse caso bem específico de concurso mesmo, que eles cobram esse tipo de questão. Continuando, né, com os nomezinhos. Deixa eu dar uma reduzida aqui para caber tudo. Ângulo alterno interno, mesma coisa, não está no mesmo lado da reta transversal, está de lado diferente, só que está do lado interno das retas paralelas. Então, esse aqui, ó, tá dentro da reta paralela, do outro lado, dentro da reta paralela, tem esse. Esse aqui de um lado da reta paralela, do outro lado, dentro da reta paralela, mas do outro lado, em relação à transversal, tem esse. Por isso que é alterno interno. O que acontece com eles? É claro que esse aqui é igual a esse e esse é igual a esse. Então, eles são iguais, tá? 2 a 2, comparando. Tem os colaterais externos. Aí, co, né? Esse prefixo co significa mesmo. Lateral, lado. Então, colateral, mesmo lado. E externo, externo do lado de fora das retas paralelas. Então, esses dois aqui, ó, estão do mesmo lado em relação à transversal, mas estão do mesmo lado e do lado de fora, né, das retas paralelas. Esses dois aqui estão do mesmo lado da reta transversal, mas do lado de fora das retas paralelas. Então, eles são colaterais externos. É claro que se esse aqui tiver um determinado valor, como a gente tinha dado lá 40, esse aqui vai ser o 140. Como a gente já viu lá, fez a conta, a soma deles dá 180. Porque sempre tem essas duas possibilidades, né? Serem iguais ou a soma dá 180. Os colaterais externos acontecem isso. A soma dá 180. E aí você teria um probleminha que eu vou pegar no colateral interno, tá? Que vai ter mais espaço. E aí o último nomezinho, então, que a gente tem aqui, seriam os colaterais internos. E aí também, de novo, mesma lateral lado, só que interno em relação às retas paralelas, ó, de novo, ó, estão do mesmo lado em relação à transversal e dentro das retas paralelas, do mesmo lado da reta transversal e dentro das retas paralelas.
Esses dois ângulos aqui, a soma é 180, e esses dois ângulos aqui, a soma também é 180. Muito bem. Aí, outro tipo de problema, como eu disse, né? Ou eles vão ser iguais, ou eles vão ser diferentes. Vai ser igualzinho aquele anterior. Dois ângulos são colaterais internos, por exemplo. Com medidas 4x mais 30 e x menos 60. Qual o valor dos ângulos? Bem, a gente tem, né? Que a soma, se eles são colaterais internos, estão lá no mesmo lado, dentro das retas, você ia fazer o desenho e ia ver que a soma ia dar 180. E aí ia pegar lá o 4x mais 30, mais o x mais 60, ia falar que isso ia dar 180. E aí vinha lá, né? 4x mais x dá 5x, 30 menos, aqui é menos, vou cortar aqui, menos. 30 menos 60 dá menos 30, igual a 180. Acho que aqui eu já fui no meu limite, já. O 30, que está negativo, passa para o outro lado positivo, fico com 180. E fiz uma doideira aqui. Não queria botar isso. Seja o que Deus quiser. Calma aí de pensar. Vai dar certo. Acabou que deu errado, mas deu certo. 180 menos 30, vou para o outro lado, mais 30. Ainda bem que é divisível por 5. 180 mais 30 vai dar 210. Os 5 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 210 dividido por 5 vai dar 4,42 graus. E aí, como é que eu descubro quais são os valores dos ângulos, né? Eu venho aqui no primeiro, 4 vezes 42 mais 30, faço essa conta, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 4, 16, mais 30 dá 198. E aí deu um problema grosseiro aqui de conta, né? Porque não tem, isso aqui não daria certo, porque no máximo eles podem dar 180. É que eu que criei essas. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer para corrigir isso. Ai, ai. Tá vendo como criar a prova não é uma coisa muito simples? Vou colocar aqui. Colocar tudo mais. Vamos ver se daria certo. Acho que não. Acho que não é ótimo, né? Se fosse tudo somando. Talvez dê. Vamos ver. Podemos. Se fosse tudo somando, aí 30 mais 60 daria 90. Ia passar para o outro lado subtraindo. Aí eu estou reduzindo aqui o valor. Eu espero que com isso eu consiga atingir um valor melhorzinho. Menos 90. 180 menos 90 daria 90. Deixa eu apagar essa parte toda para cá. Daria 90. Acho que agora vai dar certo. 90 divididos por 5, 9 por 5 dá 1, sobra 4, dá 18 graus. E aí, eu vindo aqui substituindo 18, vamos ver o que acontece. Nos dois ângulos, né? Tem que dar certo nos dois ângulos. 4 vezes 18 vai ter que dar. Ou posso ter feito conta errada, mas às vezes não.
Às vezes eu criei um problema muito louco. 4 vezes 18, 8 vezes 4 dá 32. 32, vai 3. 4 vezes 1, 4 com 3, 7. E aqui somou 72 mais 30, tem que dar 102. Oremos para o outro lado da 78, mas vai dar, ó, se eu pegar aqui o x como 18, 18 mais 60 dá 78. Amém, Senhor. E aí, então, eu tenho um ângulo 102, o outro ângulo 78, que é 180 menos 102, tá? Porque a soma tem que dar 180. Seria outra forma de você identificar isso aí. Então, ele não ia te dar a figura, ia te dar um texto dizendo que ele era colateral interno, ia te dar uma expressão para representar os ângulos e perguntar o valor dos ângulos, e aí você teria que saber que a soma deles, então, daria 180. Mas isso você desenhando, você chega lá. E aí, lá no exemplo lá do estado, eles têm esses exemplinhos aqui que eu vou explicar. Vou explicar os meus também, que são super parecidos, e aí eu vejo se vocês ficaram com dúvida. Esses aqui são alternos internos, eles são iguaizinhos, né? Mesma medida. A medida deles vai ser quanto? 125. E aí ele achou lá que o x é 125, tá? Que eles são bem iguaizinhos. Pode até fazer assim, né? Se eu jogar esse para cá, esse aqui corresponderia a esse, né? Para ter uma certeza. Esse é o posto pelo vértice, que dá 125, e esse são correspondentes, né? Então, o x mede 125. Aqui, x e y, bem, se eu jogar o y para cá, para a gente raciocinar igual, ó, fizer isso, né? A gente não precisa saber o nome dele, a gente viu que a soma deles dá 180, então esse aqui vai medir quanto? 120. E aí ele achou aqui o y igual a 120, só fez a conta 180 menos 60. O exemplo 2 do material. Aqui, com esses ângulos aqui, que são correspondentes, né? Que se sobrepõem, a gente sabe que ângulos correspondentes são iguais. Aí, então, ele igualou essas expressões e brincou lá com a equação de primeiro grau, né? Menos 20 foi para o outro lado, mais 20. O x que estava positivo aqui veio para cá negativo. 3x menos x deu 2x, 80 mais 20, 100. O 2 que estava multiplicando veio para cá dividindo, 100 dividido por 2 deu 50. Achou o valor do x. Depois você poderia achar o valor do ângulo, né? Eu posso substituir tanto aqui, para 50 mais 80 dá 130, já que eles são iguais, como aqui, né? Que 3 vezes 50 menos 20, 3 vezes 50 é 150, 150 menos 20 também dá 130. Como eles são iguais, tanto faz você encontrar 130 em qualquer uma das duas opções. E aí ele já troca de assunto, esses foram os exemplos do livro. Agora vamos para o do meu material que eu fiz aqui, que é mais do mesmo. São 5 exemplinhos só, também muito parecidos. Só para dar uma reforçada que tem um pouquinho mais de equação, né? Em alguns desses exemplos. Então, aqui, ó, se você tiver mais de uma variável, ó, aqui nesse exemplo eu coloquei que R é paralela a S, indiquei, T é a transversal, pedi a medida de X e Y nos ângulos destacados. Então, a gente vê que o 120 é correspondente aqui com X, a gente de cara já vê que o X vale 120. Aqui, né, isso, como é que eu resolveria, né, se eu fosse aluna? Aqui eu vi que o X com o Y formam 180, para chegar a 180, o Y vale 60. Eu consigo fazer essas contas de cabeça ou desenvolvo, né? Tanto faz. Aqui direto, ó, para achar o X, esses ângulos aqui, eles formam 180, então aqui eu tenho 70, o X vai ser igual a 110, porque 110 mais 70 dá 180. Esses ângulos aqui são correspondentes, então esse ângulo aqui seria 110 graus também, tá? E acharia o valor assim de X e Y. Aqui esses ângulos são correspondentes, são iguaizinhos, igualaria eles dois.
2x vem para cá negativo, o 16 que estava negativo vem para cá positivo, 16 mais 3x menos 2x dá x, 6 mais 16 dá 22, e aí o próximo, e achei o x igual a 22, né? Isso porque ele só pediu o valor de x e y, não pediu o valor do ângulo, né? Aqui, o 60 e o y, que foi o que eu achei primeiro, são os correspondentes, então esse aqui também mede 60. O x é oposto pelo vértice a y, então o x também mede 60. Esses dois ângulos aqui, por exemplo, formam 180, né? Então, para chegar a 180, falta 120, e já resolveria, por exemplo, achando os valores de x, y e z. Esse aqui que eu faria uma continha, o que acontece, né? Esse ângulo aqui, ele é o mesmo que esse. E a soma desses dois dá 180. Olha como é que é fácil você enxergar isso, né? Então, eu somei esses ângulos, igualei a 180. 5x mais 4x deu 9x. 36 menos 9, 27, igual a 180. 27 que estava somando veio para cá diminuindo, deu 153. Esse 9 que estava multiplicando veio para cá dividindo, deu 17. Era para achar o valor de x. Se fosse para achar o valor do ângulo, vem aqui e substitui, né? 4 vezes 17 menos 9. 4 vezes 7 dá 28, vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Menos 9 dá 59. Para achar esse aqui, bastaria eu pegar os 180 e tirar os 59. 180 menos 59 daria 17 menos 5, 121. Se você fizesse a conta toda, você também ia achar 121, ó. Mas é desnecessário fazer as duas contas, porque você sabe que a soma dá 180. Então, 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5. 6, 7, 8. Se eu não fiz conta errada, mais 36. Aí 5 com 6 dá 11, vai 1. 8 com 1, 9. 9 mais 3, 12. Tá vendo? Então, é desnecessário fazer a conta por substituição, né? Usando o valor numérico. E aí, eu acabei esse tópico específico. Vou ver agora se vocês ficaram com alguma dúvida até aí ou se está tudo tranquilo. Tá tranquilo. Yasmin. Também tá tranquilo. Esse conteúdo é bem razoável mesmo, assim, totalmente diferente daquela parte algébrica pesada, de produto notável e tudo. Eu adoro essa parte da geometria, é bem tranquilinha mesmo. Então, beleza. Aí no material seguindo, né, que seria a aula 2, a gente só vai conseguir dar essas duas aulas. Na próxima, na terça-feira, vai ser aula 3, 4 e 5, que a aula 3 é relações métricas, a aula 4 teorema de Pitágoras, e a aula 5 é problemas em cima daquilo que a gente viu, né? Que eu acabo dando tudo misturado. Então, vão ser 3 aulas na terça-feira. Hoje a gente só vai parar aqui em triângulos semelhantes. Então, aqui na aula 2, que são os triângulos semelhantes, ele te dá o caso, os 3 casos de semelhança de triângulo, que é o ângulo-ângulo, ângulo, lado, ângulo, e, não, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado, desculpa, e lado, lado, lado. São os 3 casos. Acaba que na prática mesmo, que eu falo assim, os exercícios difíceis, né? Tem aqueles exercícios assim, que vão ser dados assim. Ele afirma, 2 triângulos são semelhantes, que vocês vão ver aqui no material do Estado. 2 triângulos são semelhantes, então acha o valor do x. Aí você vai achar o valor do x, beleza. Mas ele afirma. Agora, para você verificar do nada se um triângulo é semelhante ao outro, normalmente você só usa esse caso aqui, tá? Esse é o que você consegue verificar do nada, sem ele dizer que é semelhante, que eles são semelhantes. E é isso que a gente vai ver na maioria dos exercícios que eu trouxe no meu material, tá? Que é a parte mais legal da semelhança de triângulos. Porque essa daqui, dada assim do nada, parece que não serve para nada mesmo, tá? É isso. Então, ele fala o seguinte, ó, 2 triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes.
Antes de eu... Esse é o caso ângulo-ângulo. Antes de eu falar isso aqui, deixa eu mostrar uma coisa do meu material que eu já editei, que é importante para essa parte de semelhança de triângulo. Aqui. É a soma dos ângulos internos. Eu tenho um triângulo qualquer aqui. Esse ângulo azulzinho aqui, ó, pensa que essa daqui é uma transversal a essas duas retas paralelas, ó. Isso aqui é uma reta paralela. Essa base desse triângulo é paralela a essa reta R. Esse ângulo aqui é alterno interno dessa reta paralela, então eles são iguais. Aí ele pintou aqui de azul e esse aqui de azul. Aí tem o ângulo verdinho, que é o ângulo do vértice aqui do triângulo, deixa ele ali. Esse ângulo aqui, ó, ele é também alterno interno dessa transversal aqui agora, em relação a essas duas retas, que é a base e a reta R. Aí ele pintou esse ângulozinho aqui de vermelho. Esses três ângulos juntos medem quanto? 180 graus. Isso serve para qualquer triângulo, que a soma desses três ângulos sempre dá 180. Então, assim, o que acontece aqui que eu vou mostrar para vocês em todos os exercícios de semelhanças de triângulo. E se eu for dado, né, dois ângulos, é fácil você determinar o terceiro ângulo que não está sendo dado. Então, aqui, se eu tenho 70 e aqui é 50, 70 mais 50 dá 120. Como a soma deles é 180, 180 menos 120 vai dar quanto? 60. Isso significa que esse ângulo é 60. Então, quando ele te dá dois ângulos, você automaticamente descobre o terceiro. Se esses dois ângulos aqui são iguais, obviamente que esse ângulo aqui também vai ser 60 graus. E aí, quando você tem dois ângulos iguais, você tem todos os ângulos iguais. E aí, por conta disso, esses triângulos, eles são semelhantes. O que são semelhantes? Todos os segmentos, todos os lados, eles são proporcionais. Proporcionais. E aí, como é que eu posso montar um exemplo aqui, né? Digamos que esse lado aqui meça... vou usar o mesmo exemplo que eu usei à tarde. Esse mede aqui 10, esse aqui vai medir 14 e esse aqui mede 12. Sempre o menor ângulo tá para o menor lado e o maior ângulo para o maior lado, tá? E aí, digamos que esse triângulo DF, ele seja metade da figura ali do ABC. Então, esse triângulo aqui, os lados vão ser 5, 7 e 6, tá vendo? Como eles têm todos os ângulos iguais, os lados são completamente proporcionais. Se é a metade, todos os lados vão estar divididos a metade, tá? Então, o lado do ângulo é mais fácil de você enxergar que eles são semelhantes, porque os ângulos são todos iguaizinhos. Então, os lados, né? Inclusive, se a gente puxar essa figura aqui, vou tentar puxar ela bem juntinha aqui. Não ficou muito não, mas vai dar certo. Se você encaixar esse triângulo aqui, ó, você vai ver que o lado EF está sobre o lado BC, ó, aqui é o B, é uma continuação do BC, e esse aqui é uma continuação do BA, tá vendo? Ó? Eles são bem sobrepostos, né? Eles ficariam só com medidas de lado diferente, mas completamente proporcionais. O segundo caso, vamos falar de todos os casos, que é o caso, aqui eu vou trazer só o nome do caso, tá? Porque não dá para encaixar no mesmo lugar. Que é o lado, o ângulo, lado. Seria o quê? Se cair problema desse tipo, como eu disse, ele teria que afirmar, e aí eu vou explicar isso, para vocês que esses triângulos são semelhantes, porque você não tem, a não ser que ele dê os lados e faça o seguinte, sei lá, pode ser um problema, vamos pensar assim, né? Ele te deu dois lados, você já verificou que esses lados, por exemplo, aqui eu tenho o mesmo ângulo, 70, e aqui é 70, e esse lado em relação a esse, ele é a metade, né? 2 é metade de 4, e o 3 é metade de 6. E aí, se ele desse aqui, sei lá,
10, por exemplo, você saberia que esse aqui teria que ser a metade de 10. Se isso aqui fosse um X, digamos assim, para você descobrir. Aí você descobriria que ele é 5, aí sim, porque você tem dois lados proporcionais e um ângulo. Mas isso aqui é fácil demais, né? Você sabe que a pessoa de matemática não gosta de questão fácil. E aí quase não cai, você quase não vê esse tipo de proporção. Muito menos esse que seria o mais fácil de todos, que seria o lado, lado, lado. É claro que se você verificar, né, que eles todos têm a mesma proporção, aqui, né, o 2 é metade de 4, o 3 é metade de 6, o 4 é metade de 8, eles são proporcionais, então eles são semelhantes, tá? Não tem como, aqui, por exemplo, se ele colocasse aqui X, você determinasse em um ângulo, que seria o caso do lado, ângulo, lado, que eles são semelhantes. Ele teria que dizer que os dois triângulos são semelhantes na afirmativa do problema, por exemplo. Então, também não é muito interessante ter um problema desse tipo, é raro de você encontrar. E aí, no material tem uma parte, assim, mais algébrica, que não tem nada a ver com o conteúdo em si, que ele está dizendo aqui, né, que você vai montar a proporção, e aí você montou a proporção, você vai resolver multiplicando os meios pelos extremos, mas eu já cansei de fazer isso em vários outros conteúdos, não tem nada a ver especificamente com o conteúdo de hoje. E aí vem aqui, então, um exemplinho, que é o que eu falei, que ele afirma no enunciado, ó, determina o valor de x em relação aos triângulos semelhantes. Ele está afirmando para você que eles são semelhantes para eu poder descobrir o valor do x, tá? Então, ele te deu aqui um ângulo e dois lados, seria aquele caso lado, ângulo, lado, tá? Um ângulo entre dois lados, né? Que é o principal. E aí, claro, né? Que você pode fazer por aritmética, você viu que daqui para cá você dividiu por 3. Então, daqui para cá, você pode apenas dividir por 3 e você vai achar o x igual a 4. Você pode montar a razão e proporção, né? 12 vai estar para x, que é o lado do grandão, vai estar para o lado do pequenininho, assim como o 9 vai estar para o 3, que é o lado do grandão com o lado do pequeno. Aí você multiplica cruzado, 9 vezes x, 9x, 12 vezes 3, 36. Esse 9 estava multiplicando, passa para cá dividindo, dividiu, deu 4, ia chegar da mesma forma. E você ainda pode montar as proporções de duas formas. Aqui ele pegou o grandão, o lado desse grandão, né? E o correspondente dele no pequeno, botou um sobre o outro, e o grandão com o pequeno, a única coisa que você tem que pensar é que tem que ser grande, 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 pequeno, você não pode inverter, tem que ter cuidado de não inverter, mas você poderia fazer assim também. O do grande, que vai dar no mesmo. O do grande com o outro lado do grande, e aí o correspondente a ele, né, do pequeno com o outro lado do pequeno. Nos meus exemplos, eu fico trocando isso, tá? É um problema sério, cada hora eu faço de um jeito. 9 vezes x, 9x, 12 vezes 3, 36, ó, mesma coisa, tá vendo? Não faz diferença nenhuma, aí vai dar 36 dividido por 9, que vai dar 4. Então, você tem do grande para o pequeno, do grande para o pequeno, faz assim, ou faz grande com grande, pequeno com pequeno, tá? Dá no mesmo. E aí, depois disso, só para mostrar para vocês, ele não dá, ó, ele já começa em relações métricas que a gente vai dar na terça-feira, ó, não dá mais nenhum outro exemplo. Aí, nesse, eu caprichei um pouco mais de exemplo, até porque tem os exemplos cabeludos, vou até fechar já aqui a apostila do Estado, tem os exemplinhos mais cabeludinhos de semelhança de triângulo. Muito bem. Aí a gente tem o seguinte, ó. Primeiro eu peguei uma questão teórica só para não ficar sem teoria nenhuma, e aí tem a seguinte coisa. Classifique cada sentença abaixo em verdadeira ou falsa. Aí ele diz, todos os triângulos congruentes são semelhantes. Eu já expliquei o que é congruente, mesma medida. Bem, se dois triângulos têm a mesma medida, eles são exatamente iguais, né? Você pega aqui esse triângulo
vermelho. Aí você pega um outro... Não. Vamos ver se eu... Aí. Você pega um outro triângulo verde. Bem, ele poderia se enquadrar no lado, 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 no ângulo lado, lado. Tudo está igual, né? Então, tá tudo igual. Claro que eles são semelhantes. Verdadeiro. Dois triângulos semelhantes são congruentes. A gente já viu que não, né? Vamos pegar aqui um triangulinho assim, ó, mas que seja sem esse lado aqui, né? Bata aqui na metade desse lado. Eles têm o mesmo ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Deixa eu... Toda hora eu fico trocando, depois eu fico perdida. Esse ângulo aqui, por exemplo, ele é o mesmo tanto do triângulo vermelho quanto do triângulo verde. Ele é o mesmo ângulo, por exemplo. E esses lados aqui, a gente já está de cara vendo que eles são proporcionais, né? Eles estão exatamente na mesma direção, são proporcionais, mas não são iguais. Então, nem todo triângulo que é semelhante é igual. Eles podem ser apenas proporcionais e não serem iguais. Falso. Aí vem dois triângulos isósceles, tem os ângulos do vértice congruente, que tem os ângulos do vértice congruente são semelhantes. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, de novo eu aqui. Triângulo isósceles é isso aqui, tá? Eu tenho esse triangulinho. O ângulo do vértice é esse daqui de cima. É o ângulo que a gente fala, um triângulo isósceles que tem esses dois lados iguais. E aí ele vai ter esse ângulo aqui, que vai ser o diferentão, e esses dois ângulos de baixo aqui, eles vão ser iguais, um com o outro, ó, mas diferente do vermelhinho, tá? E aí se eu pego um outro triângulo isósceles, igualzinho a ele, quer dizer, igualzinho não, um proporcional, né? Mas que tenha esse ângulo aqui exatamente igual, que tem esse ângulo aqui exatamente igual, ó, automaticamente esses dois ângulos aqui também vão ser iguais, porque a soma sempre vai dar 180. E ele também é isósceles, tem esses dois lados iguais, esses ângulos aqui vão ser iguais. Então, ele se enquadra no caso ângulo-ângulo, certo? Então, dois triângulos isósceles que tem esse ângulo aqui congruente, que significa iguais, eles são semelhantes, verdadeiro, tá? Então, umas questões, essa teórica eu achei bonitinha. Aqui ele tá fazendo o seguinte, ó, vou pintar porque esses tracinhos aqui, na hora que eu fui explicar à tarde, me confundiu todinho. Então, esse ângulo aqui de dois tracinhos, eu vou pintar de vermelho, ó. Esse ângulo de dois tracinhos aqui, ele tá falando que esse triângulo aqui também tem esse ângulo de dois tracinhos, mesma medida, congruente, tá vendo? Esse ângulo de um tracinho aqui, vou pintar de azul. Minha caneta não, agora não ela funcionou. Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui. Nem precisaria do terceiro, né? Mas o terceiro é legal por causa da proporção. Que é aí que começam os exemplos de como é que eu vou usar, como é que eu vou resolver um problema maneiro de semelhança de triângulo. Aqui que começa. E esse aqui, então, vai ser igual a esse, né? Porque a soma tem que dar 180. Se esses dois são iguais, vão ter a mesma medida, é óbvio que o outro também vai ter a mesma medida. E aí, o que eu faço? Eu tenho que descobrir o x, o y e o 12. Aqui, se eu for usar o x e o 12, que foi o que eu fiz aqui, né? Usei o x com 12. Eu tenho que usar do outro lado o 10 e o 20. Por quê? Porque aqui, ó, o 12 é o lado que fica de frente para o azul e o x é o lado que fica de frente para o verde. Então, aqui eu tenho que seguir essa sequência, ó. Vou usar o lado que fica de frente para o azul e o lado que fica de frente para o verde, tá? Então, eu fiz x sobre 12 e 10 sobre 20, nessa ordem, tá? X para 10 e 12 para 20. Não pode tirar, trocar, inverter essa ordem, que aí sim dá errado. E aí aqui,
Gente, que susto, o gato miando. Meu coração veio aqui na garganta. Não sei por que eu fiquei tão assustada. Eu simplifiquei aqui por 10. X vezes 2 dá 2x, 1 vezes 12 dá 12. O 2 que está multiplicando veio para cá dividindo. 12 dividido por 12 deu 6. Gente, vocês estão ouvindo o gato miando muito. E aí, o que eu fiz? O outro eu usei o y com 12. Aí, a gente já sabe que o 12 é o que fica de frente para o azul, o y é o que fica de frente para o vermelho. Então, eu faço azul na mesma direção do azul. Aqui, ó. O azul é 12, o 20 é 12. Então, ou eles vão ficar em pezinho ou ficar assim na mesma direção, ó. E verde na direção de verde. Não, no caso, vermelho. Vermelho na direção de vermelho, ó. Vermelho na direção de vermelho. Pequeno para grande, pequeno para grande. Tem que ficar nessa ordem, não pode trocar. E aí vai fazer a multiplicação cruzada. X vezes 20, 20x. 12 vezes 15, 180. Dividindo, eu posso cortar os zeros. 12 dividido por 2 dá 9. E aí chego lá nos valores 6 e 9. Muito bem. Esse seria um tipo de problema. Outro tipo de problema que eu teria, e aí já... Ué? Devo ter apertado outra tecla. Não printou. Então, já peguei até um pouquinho mais. Outro tipo de problema que a gente teria é o seguinte: quando você verificar que um triângulo é semelhante, todas as medidas do triângulo que são relacionadas com o triângulo, como mediana, bissetriz, esqueci o nome da altura de um triângulo, todas as outras medidas, se esse triângulo é semelhante, todas as medidas, todos os segmentos, né, que são segmentos importantes de um triângulo, eles também vão ser semelhantes, também serão proporcionais. Então, aqui, por exemplo, ele dá o conceito aqui de mediana. Quem não sabe, mediana é um segmento que eu traço lá do vértice até o outro lado, né? E divide esse lado em duas partes iguais. Então, essa verdinha aqui é um segmento que divide o lado BC em duas partes iguais. E esse MN aqui, ele é um segmento que dividiu esse lado NP em duas partes iguais. Então, o AR é mediana e o MS é mediana. Esse triângulo é semelhante porque esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho, que tem dois tracinhos, tá vendo? Ele é igual a esse que tem dois tracinhos, mesma medida. E se eu pintar esse aqui de azul, que tem um tracinho só, ele tem a mesma medida que esse. E aí a gente já viu que cai naquele caso ângulo-ângulo, que eu falei que vai ser 99% dos problemas, tá? Como esse triângulo é semelhante, não só todos os lados são semelhantes, como a mediana dele também é. Qualquer mediana traçada dentro desse triângulo. E aí eu tenho a seguinte situação, né? Como é que eu monto essa proporção? Eu peguei aqui o pequeno para o grande. Dessa vez eu não fiz pequeno com pequeno, fiz pequeno com grande. Eu chamei esse lado aqui de MS. E aí fiz, ó, que 15 tá para MS, coloquei aqui, assim como 21 vai estar para 10,5. É claro que se você enxergar que esse 10,5 é exatamente metade de 21, quando você dividir 21 por 2 dá 10,5, você pode dividir o 15 por 2, que você vai achar 7,5. Tá? Que é o valor do MS, pode fazer por aritmética. Naquele problema anterior não dava, porque era 20 e 12, não tinha um número inteiro, que de 20 você chegava em 12, por isso que a gente usa a regra de 3, eu já expliquei isso lá na aula de proporção. Mas se você quiser fazer por regra de 3, sem problema nenhum, e aí multiplica cruzado, 21 por MS dá 21 MS, 15 vezes 10,5 dá 157,5, esse 21 que está multiplicando vem para cá dividindo, vai dar 7,5 da mesma forma. Tá? E o mais legal é esse exemplo 4 aqui, e depois eu vou dar uma aplicação no 5, eu acho que acabou. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui.
Não, tem o 5 e o 6, mas o 5 é bem parecido com o 4, e aí o 6 é uma aplicação já de problema, né? Em relação. Como é que você pode encontrar isso num probleminha? E aí, o legal do número 4, e do 5 e do 6, é que ele não vai te dizer que os triângulos são semelhantes. E você vai ter que descobrir pelas características do triângulo. Tanto que ele pede assim, ó, verifique quais triângulos são semelhantes e calcule o valor de x. Então, aqui, por que eles são semelhantes? E é que eu falo que o ângulo é batata, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90, ó. Beleza, já tem um ângulo igual. Se eu marcar esse ângulo aqui, que eu vou pintar de azul, esse aqui é oposto pelo vértice a ele, é igual. Não basta dois ângulos iguais para eles serem semelhantes? Isso significa que esse ângulo aqui vermelho, ele vai ser exatamente igual ao ângulo vermelho aqui de cima, tá? Porque se esses dois são iguais, esse aqui é vermelho, o outro também tem que ser vermelho. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque tem medidas, ó, esse triângulo aqui tem as 3 medidas dos 3 lados. Esse aqui não tem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o lado que fica em frente ao ângulo oposto pelo vértice, né, que é esse ângulo azul, eu não resolvo nada, porque cadê a medida desse lado? Não tem. Então, esse 7,5 aqui, que é o lado que fica em frente a esse ângulo azul, que é o oposto pelo vértice, ele não serve para absolutamente nada. Você descarta ele do problema, porque ele está ali só para atrapalhar o seu raciocínio, tá? Porque na hora que você vai montar a proporção, tem que ser exatamente aquele ângulo igualzinho àquele lado, né? O ângulo com lado, o ângulo com lado, o tempo todo. Então, aqui você tem, ó, o ângulo, para eu achar o valor de x, eu peguei do mesmo triângulo, tá? Ó, eu coloquei, ó, o de vermelho vai estar para o que está de frente para o 90, x para 15, e aí eu peguei nessa mesma situação, ó, o de vermelho vai estar em frente para o lado de 90, 10 para 12,5, fiz a multiplicação cruzada, x vezes 12,5, 12,5x, 15 vezes 10, 150, aqui está multiplicando, vem para cá dividindo, dividiu 150 por 12,5, deu 12, e achei o valor do x e não usei o 7,5 para nada. Se eu tiver um triângulo assim, mesma coisa, ó, eu tenho esse ângulo marcadinho aqui, que eu vou pintar ele de vermelhinho. E esse ângulo marcadinho aqui, então, ele é igualzinho, ó, marcadinho vermelhinho. Aqui eu vou ter o... Vou atender meu filho, tá, gente? Rapidinho, deixa eu só finalizar aqui. Aqui eu tenho um ângulo azulzinho, esse aqui vai ser o oposto pelo vértice azulzinho também. Automaticamente, esse aqui eu vou pintar de verdinho, ele vai ser verdinho aqui também. Vou abrir lá para a criatura, tá? Já volto. Cortei. E aí, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o lado que ficou aqui, ó, de frente para o ângulo verde e o lado que ficou de frente para o ângulo verde. A gente tem o lado que está de frente para o ângulo azul e o lado aqui que ficou de frente para o ângulo azul. Então, a gente vai colocar, se for assim, ó, eu coloquei ó, ângulo azul com ângulo azul. Então, x para 8 e aqui verde com verde. Se eu comecei de x, eu começo do 8,75. 8,75 para 10. E aí faz a multiplicação cruzada, 10 vezes x, 10x, 8 vezes 8,75, 70. Quando dividir 70 por 10, vai dar 7 dividido por 1, 7. E aí, já printando, que eu falei que é o 5, que são os exemplos mais maneiros que eu acho, que estão vindo agora, não é esse ainda, são esse aqui, que eu falo que tem uns bem bizarrinhos em semelhança de triângulo. Filho, fecha a porta para a mamãe, tá? Lava as mãos, pode pegar um biscoitinho para você comer. Tem um biscoitinho aberto dentro do armário, filho.
No armário lá do alto, do potinho. Vamos lá, gente. Mas com certeza ele vai dar um oi aqui para vocês. Esse ângulo aqui tá marcado, ó. Esse aqui continua sendo facinho. Com esse aqui, que tá marcado. Muito bem. E esses dois aqui são opostos pelo vértice. Ó. Esse aqui e esse são opostos pelo vértice. Maneiro. E aí significa o quê? Que aquele ângulo lá que sobrou, nem veio me dar ideia, só porque eu falei que ele ia vir. Ele é do contra. Esse ângulo aqui que sobrou, então, é o azulzinho. O que você vai ter, né? De novo, você vai ter esse lado aqui de frente para o ângulo azul e esse lado aqui de frente para o ângulo vermelho. Então, aqui só te interessa o que está de frente para o lado azul e o que está de frente para o lado vermelho. E esse que está de frente para o lado pro verde, esquece ele, porque você não pode usar ele para nada, tá? Então, você apaga ele lá. E aí, você vai montar a proporção. Pode ser. Bota no potinho. Coloquei você. Bota aqui. Muriel, abre assim e come, ó. A mamãe tá terminando, eu não posso. Tá bom? Fecha a porta, por favor, filho. Por favor. Obrigada, te amo. É isso. E aí, o que a gente tem, né? Você pega aqui o X, que tá de frente pro vermelho. E do outro lado, quem tá de frente pro vermelho é o 10,5. E aqui, quem tá de lado de frente pro azul é o 3,2. Do outro lado é o 9,6. E vai fazer a proporção, então, e multiplicar cruzado, né? X vezes 9,6, 9,6x, 10,5 vezes 3,2 dá 33,6. Quando estiver multiplicando, passa para baixo e dividindo, dividiu deu 3,5, achou o valor de x. Mas o legal mesmo, eu vou demorar mais 5 minutinhos, tá? Além do horário. 5 minutos eu explico todo o resto. O maneiro mesmo são esses triângulos assim que você fala, meu Deus, eles são semelhantes mesmo? Sim, são. Por que eles são? Olha aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 90 aqui, ó. E eu tenho aqui um ângulo de 90. Beleza. E aí, o que eu vou ter também? Esse ângulo aqui de cima, ele é... Esse ângulo vermelho aqui de cima, ele faz parte tanto... Esse aqui tá bom. Ele faz parte tanto desse triângulo aqui, quanto ele faz parte desse triângulo aqui. Que eu vou marcar aqui com reta para vocês, uma retinha grossinha também, ó. Como ele faz parte desse triângulo aqui. Ó. Tá? Então, o triângulo vermelhão, se ele tem dois ângulos iguais, né, eles são semelhantes. O triângulo vermelhão, que eu tinha desenhado antes, né, com esse triângulo verdinho. Isso significa que se esse ângulo aqui, que eu vou rabiscar, ele é azul, esse ângulo aqui também vai ser azul, tá? E aí, o que eu tenho? O X é o lado que ficou de frente para o ângulo vermelho. Então, aqui eu peguei o X, que está de frente para o ângulo vermelho, e o 6, que está de frente para o ângulo azul. Aqui, então, no do grandão, eu tenho que pegar o que está de frente para o ângulo vermelho, que é o 9, e o que está de frente para o ângulo azul, que é o 12, tá? Então, eu coloquei x sobre 6, 9 sobre 12. Multipliquei cruzado, x vezes 12, 12x, 6 vezes 9, 54. Tá multiplicando, veio para cá dividindo, dividiu 4,5. Outra forma que você teria de fazer essa proporção seria a seguinte: você teria que verificar, se você não quisesse usar esses ângulos, que esse lado aqui, quando está divididinho em 6 e 9, dá 15. O lado grandão é do 15. Aí você poderia, por exemplo, usar o lado que está de frente para 90. Isso seria possível, tá? Seria possível? Acho que aqui não. Aqui não seria possível, porque eu não tenho a medida desse tamanho aqui. Então, esquece.
Eu teria que ter a medida desse tamanho e não seria possível, tá? Porque eu não tenho. Embaixo é possível. Eu monto embaixo, na número 5. Aí a número 5, ela aparece com esse exemplo D aqui, que os triângulos ficam esquisitos, não dá para você enxergar que eles são semelhantes. Mas aí eu pinto, vou pintar todos os ângulos e vocês vão ver que é. Então aqui, ó, a gente tem esse anglinho aqui, ó, igual a esse anglinho aqui. Esse aqui, ó, é a minha solução, tá? Eu botei aqui azul com azul para vocês entenderem, vermelhinho, fiz assim. Mas eu vou pegar esse aqui, o original, e vou traçar, tá? Esse ângulo aqui, que eu vou colocar aqui de verdinho, ele serve tanto para esse triângulo grandão aqui, o próprio triângulo grandão, verdinho, quanto para esse triângulo pequenininho aqui. Vamos dizer assim, né? O grandão, quanto para esse pequenininho aqui, ó. Então, o grandão tem um ângulo vermelho e um verde, e o pequenininho também tem um ângulo vermelho e um verde. O que acontece? O que vai acontecer é que esse ângulo aqui vai ser o azul. E onde é que vai ter o ângulo azul aqui? É assim, ó. Sobreposto aqui, tá vendo? Por isso que eu sobrepus aqui essa tirinha no material, como se fosse solução para mostrar que os triângulos são semelhantes. E aí você vai montar a proporção azul para azul, vermelho para vermelho, que você tiver, tá? No caso aqui eu peguei, ó, o X tá para verde. Quem é que tá para verde aqui no grandão? 14, ó. X para 14. O outro eu peguei o vermelho, está para 4, ó. E aqui no grandão, o vermelho está para 8. Então ficou aqui, ó, 4 para 8. Multiplicação cruzada. X vezes 8, 8x. 4 vezes 14, 56. O 8 estava multiplicando, dividiu, deu 7. Só que você poderia ter usado o ângulo azul, né? Se você usasse o ângulo azul, por exemplo. Aí vamos pintar esse todinho aqui. E esse aqui, ó. Esse aqui, o ângulo azul, tá para cá, que seria o 8. E esse aqui, o ângulo azul, vai estar para esse ladão todo aqui, que é 4 mais 12, 16. Então, eu poderia ter usado o X, que está para o vermelho, está para 14, que também é o que está para vermelho, assim como o 8 está para 16. E aqui, se eu dividir em cima e embaixo por 8, dá meio. 2 vezes x, 2x. 14 vezes 1, 14. O x vai ser igual a 14 divididos por 2, que dá 7. E aí eu tenho x igual a 7. 6 e o último, por favor, aguardem, que está acabando. Eu vou mostrar para vocês que já vai ser exercício. É molezinha também. A figura abaixo representa um rio cujas margens são retas paralelas. As margens desse rio, tá aqui, ó. Ele tá falando que são retas paralelas, tá? Contextualizando aqui. Beleza, essas retas são paralelas. Aí, então, aqui, essa verdinha é transversal. Isso aqui também vai ser uma transversal. Essa aqui é outra transversal. Enfim, a gente vai ver o que tem aí para hoje. Aí, como esse ângulo aqui, que tá marcadinho, bem de levinho aqui na figura, ele é um ângulo de 90 graus, e isso aqui é um ângulo de 180, esse ângulo aqui também é 90. A mesma coisa aqui, esse de fora é 90, esse aqui também tem que ser 90, porque 90 mais 90 dá 180. Esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Já sei que eles são semelhantes porque é o caso ângulo-ângulo. Isso significa que esse ângulo aqui que sobrou, ele também vai ser igual a esse, que sobrou aqui. Ó. E aí eu vou ter os lados de frente para vermelho, de frente para azul, e aqui eu tenho o lado de frente para vermelho, e justamente aqui o que eu quero saber é a largura do rio, que é de frente para o azul, tá? Então, aqui eu vou ter x para 32, assim como aqui eu tenho 8 para 10, tá? Azul para azul, ó, de frente para azul, de frente para azul, de frente para vermelho, de frente para vermelho. Multipliquei cruzado, 10 vezes x, 10x, 32 vezes 8, 256, dividiu por 10, 26,5, e aí vem os exercícios. É isso. Ficou tranquilo, gente? Deu para entender tudo?
Sim. Ótimo. Matheus entendeu também?